Olá pessoal, seja muito bem-vindo à primeira parte da quarta fase da nossa série O Olho de Horus. É o capítulo número 16. E é muito legal porque é a flor da vida, o símbolo a qual codifica tudo no universo. Nós vamos entender melhor porque neste primeiro capítulo desta fase, uma produção da TV Infinito. Vamos lá! Se você está gostando da série, não esqueça do like para mais pessoas encontrarem ela aí pelo YouTube. Uma produção da TV Infinito. E vamos lá! Os mistérios da Terra de Mistérios, né? Tanéturu. Egito, né? Muitos mistérios por lá. Muita consciência por lá. Isto com certeza, expresso em cada uma daquelas estátuas esfinges, até mesmo nas paredes de tamanha magnitude. Quarta fase, a flor da vida, o símbolo deste canal. O sol. O Egito é um país de um único rio. O Nilo o percorre serenamente, girando margens verdes cercadas por enormes desertos. É o maior oásis no maior deserto do mundo. É uma terra simples, fácil de entender, com grandes paisagens que incitam a contemplação. Qualquer ponto do horizonte faz pensar na imensidão. O Egito é um país de um Deus único, como nós vimos. Ali, durante milhares de anos, desenvolveu-se uma civilização que viveu em paz e em harmonia, sem sair de seus limites naturais para impor-se a outros povos, dedicada apenas ao aperfeiçoamento espiritual. A imagem que se tem desta civilização mostra apenas a luz de seus sucessos. A sua linguagem escrita permaneceu incompreendida durante milênios. Decodificou-se apenas o nível mais básico, o dos símbolos, que representam os sons da linguagem. Há níveis superiores, com símbolos que transmitem conceitos e não sons. Estes ainda não foram decifrados. As traduções se baseiam apenas na parte fonética ou, na melhor das hipóteses, são interpretadas segundo as crenças dos tradutores. Os que creem que eles eram bárbaros primitivos chegam a um tipo de interpretação, e os que acreditam que era uma civilização avançada, baseada no espiritual, possuidora de tecnologias incompreendidas, chegam a resultados totalmente diferentes. Mas eles têm a flor da vida. Os acadêmicos religiosos cresceram influenciados pela imagem que o Corão e a Bíblia projeta sobre os egípcios, como um povo que acredita em muitos deuses. Por esta razão, cristãos, judeus e muçulmanos não puderam reconhecer que o Egito foi uma das fontes que alimentou as raízes dos seus próprios credos. Esta imagem ficou reforçada pela incorreta tradução da palavra Néter, como Deus ou deusa, quando na realidade significa força ou causa fundamental, princípio divino, função que ordena o universo. Os Néters personificam atributos de Deus. Foram uma maneira simples de explicar ao povo que o único Deus responsável pela criação tem diferentes características. Não quer dizer que sejam múltiplos deuses. Um único homem pode ser um mestre, um pai e ao mesmo tempo um marido, sem ter que ser várias pessoas. São características diferentes de um único ser. Para muitos historiadores, a civilização atual representa o auge do progresso do homem na Terra.
Esta crença também contribui para projetar uma falsa imagem do Egito, pois não aceitam nada que possa colocar isto em dúvida. Aceitam apenas parcialmente os documentos cronológicos de governantes egípcios que chegaram aos nossos dias, invalidando os registros anteriores ao rei Nenes, alegando que apenas essa parte é um mito. Os acadêmicos racionalistas contribuíram também para falsear a história egípcia, ao não aceitar a existência da ciência e filosofia antes da civilização grega, apesar dos grandes pensadores e matemáticos gregos terem encontrado resposta no Egito. Tudo isso projetou uma imagem enganosa da cultura egípcia. São vistos com preconceito, como um povo primitivo inferior ao mundo moderno civilizado, cuja única qualidade foi construir alguns templos e túmulos para seus faraós, muito grandes e muito resistentes à passagem do tempo. Puxa, que túmulo, né? Sem múmia alguma, mas... Estes programas procuram reexaminar sua cultura, redescobrir seus templos para descobrir as verdades entalhadas em seus muros, abrir uma porta sobre o conceito de realidade com a mente livre que permita ver além dos mitos em que os sepultamos. Então esta série é para novos horizontes. Os antigos egípcios entenderam o universo, suas leis, processos e propósito de um modo coerente, lógico, analítico e racional. E é uma herança importantíssima para o homem no início deste novo milênio. Novas informações começam a surgir. Estudiosos, cientistas e técnicos estão encontrando provas dos incríveis avanços tecnológicos, da precisão absoluta de suas construções, da escala de seus projetos. Seus feitos foram subestimados. O fato de nem sequer imaginar a sua tecnologia não quer dizer que não tenham movido de maneira inexplicável para nós enormes pesos através de grandes distâncias, que tenham cortado, entalhado e acoplado duríssimas lajes de granito e diorita com precisão atômica, possível somente com tornos e serras ultrassônicos, e mesmo assim a pirâmide é impossível, a gente já fez um vídeo aqui no canal. A precisão matemática de suas construções é tal que nos 5 hectares da base da grande pirâmide há um desvio de apenas 8 milímetros. A tecnologia atual teria feito um desvio mínimo de 40 centímetros. Dentre tantas outras coisas que eu fiz um vídeo exclusivo para falar aqui sobre isso no canal, né? Seu sistema de medida baseada no homem deixou as medidas do planeta e dos movimentos do sistema solar na galáxia. Informações importantíssimas a respeito dos ciclos cósmicos estão ali incluídas, e que também determinam cataclismos cósmicos, e isso tudo não pode ficar relegado ao mito. Esta herança faz parte de nosso antigo futuro. O que foi encontrado até agora mostra de maneira evidente que manipularam conhecimentos avançadíssimos em todos os campos das ciências, arte, filosofia e religião. Conhecimentos que fazem parte de uma herança ainda mais antiga, de um período desaparecido da humanidade, chamado Atlante, terra dividida por águas, anterior ao dilúvio, ao que sobreviveram alguns sacerdotes que construíram as bases deste ciclo em que vivemos. A humanidade teve grande desenvolvimento na Terra. Alguns sacerdotes cientistas, prevendo a catástrofe, prepararam-se para sobreviver a ela. A eles se deve a aparição súbita, sem nenhum período de evolução, de todos os conhecimentos egípcios, dentre outros fatores. Estes sábios estruturaram uma fechada casta sacerdotal, se organizaram em templos para que seus sucessores guiassem o povo em um processo de aperfeiçoamento espiritual que perduraria milhares de anos. Chamaram-se sacerdotes da escola de mistérios do olho de Horus, depositários do conhecimento.
a sua visão da vida na Terra como um processo de aperfeiçoamento espiritual, transformando um homem quase animal em super-homem, determinou o caminho dos egípcios. Sua maneira de entender o progresso como uma evolução dos conhecimentos sobre o universo não tem parâmetro para o homem ocidental, que vê o progresso como uma aquisição de confortos materiais, né? A escola de mistérios acelerou o processo evolutivo de uma série de iniciados que receberam dados para entender o mundo dual em que vivemos, de contrastes extremos, de luz e escuridão, de medo e amor. E é aí que vem a flor da vida. Eles não começaram a falar ainda sobre a flor da vida, mas é esta. Esta é a ferramenta que demonstra o que eles conheciam realmente em profundidade, o funcionamento do vácuo que gera toda a nossa realidade. A gente vai ver melhor isso ao longo dos próximos capítulos, tá bom? Eu espero que você esteja gostando muito e eu agradeço a sua presença. Um grande abraço e até mais!